Pessoal, tudo bem? Hoje trazendo um assunto novo aqui, um assunto polêmico. Nós não estamos no 1984, Big Brother, mas imaginem se nós tivéssemos que viver com essa proteção, esse mascaramento aqui no reconhecimento facial. Esse é um assunto que tem despertado polêmica, vários países discutindo, e nós estamos caminhando agora para uma nova fase da LGPD, com as penalidades previstas. Então, discutir o reconhecimento facial ligado às inteligências artificiais para a identificação das pessoas, como que isso implica na proteção do indivíduo, na sua individualidade, porque nós temos aí claramente um conflito entre a proteção, a segurança pública com a privacidade das pessoas. Como que a gente pode balancear esses direitos, como que a LGPD traz essa discussão. Então, para trazer o contexto do Big Brother aí que a gente está vivendo nessa sociedade digital, eu trago essa discussão sobre a identificação por reconhecimento facial e a LGPD. Fica ligado, tem um assunto para a gente discutir aí. Até mais! Então, as novas tecnologias, elas nos colocaram de frente para o admirável mundo novo nesse presente. Então, para quem vivenciou filmes de ficção científica, quem chegou a se assustar com séries como Black Mirror, os reconhecimentos faciais e as identificações de rastreamento de pessoas, ela é algo que hoje a tecnologia propicia isso. Então, até que ponto isso é legítimo e por que tem levantado tantas polêmicas nesse rastreamento, nessas identificações? O que ele pode suscitar? É importante colocar que muitas das vezes, se nós mencionamos a questão do Big Brother, algumas ditaduras utilizando essa informação para perseguir, né, dissidentes políticos, algumas empresas até mesmo buscando expressões faciais para identificar se aquele consumidor gostou ou não daquele produto, tentar entender o comportamento desse contribuinte. Então são violações que a Lei Geral de Proteção de Dados também buscou regular, para que houvesse uma ponderação adequada do que é para fins de segurança, para fins de um interesse legítimo ali, para do que a violação que estava sobre a privacidade das pessoas. Então é importante entender todo esse contexto, porque nós vivenciamos numa sociedade que os nossos dados trafegam, têm valor e, mais do que nunca, eles nos expressam. E especificamente a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe uma especificação e uma separação do que é dado pessoal, como um nome, um CPF, e dado pessoal sensível, que é aquele atrelado ainda mais à intimidade das pessoas, aquilo que diz sobre as suas expressões culturais, sociais, religiosas, diz sobre a sua estrutura genética, diz sobre os seus dados biométricos, que é a questão que está aqui em discussão quando tratamos sobre os dados biométricos. Então é importante que a partir desse momento a Lei Geral de Proteção de Dados procurou colocar luz sobre essas questões, principalmente para que a liberdade do indivíduo, seu desenvolvimento dentro da privacidade esteja estabelecida e tenha a regular adequação do que esses dados estão trafegando, sendo coletados, o que eles geram de informação. Por isso que é importante, primeiramente, observar, principalmente para quem vai coletar, tratar, sejam governos, sejam a administração pública, como também empresas privadas, entender os princípios, né? E aí você tem um princípio, primeiramente, que podemos citar, o princípio da necessidade. É necessária essa informação? Ela vai ser utilizada de uma forma legítima? Para que você está... para que a necessidade dessa informação? E também para que fim? Qual é a finalidade? Aí você já coloca o princípio da finalidade. Para que você está colocando a busca dessa informação? É para alguma forma que vai proteger o cidadão? É para também trazer alguma vantagem? Ou está dentro da atividade? Ou para proteção à integridade e à vida da pessoa? Então são coisas que vão estar sendo tratadas, seja no princípio da necessidade do dado, principalmente da finalidade, porque eu não posso buscar um dado que seja ali estabelecido essa coleta e utilizar de uma maneira desviante, para outra forma. Então, principalmente, o titular do dado, a pessoa, ela forneceu para um fim.
e aí para esse fim tinha uma necessidade. E aí agora eu desvio tudo isso, então principalmente é observar se essa coleta ela é necessária, esses dados ele tem uma finalidade de interesse que se justificam e também se está sendo buscado da maneira adequada. Eu busquei ali de forma o consentimento do titular do dado, como aquilo é amparado. Então é importante trazer que todas essas questões, essas polêmicas estão sendo levantadas, porque para a não utilização e as implicações que poderiam ser colocadas, porque apesar de terem os princípios, existe uma base legal que justifica a utilização. Então, assim, primeiro, houve o consentimento desse consumidor, quando ele está num estabelecimento que utiliza o reconhecimento facial, ele está ali num shopping, se for fazer essa informação, ele tem esse consentimento, e se esse shopping compartilhar com a segurança pública, esse dado é para proteção, então isso está bem claro, porque as violações, principalmente agora a Lei Geral de Proteção de Dados, a partir de agosto, as penalidades poderão ser aplicadas. Então é importante entender se tem uma base legal que justifica, que legitima essa busca, e se esse titular do dado ele deu consentimento e para que fim foi dado, e se qual vai ser o descarte depois dessa informação. Ela tem um fluxo de vida ali dessa informação. Então é importante, para que essas polêmicas sejam mitigadas, entender, porque mesmo as empresas que desenvolvem esses softwares, é um mercado que movimenta milhões, principalmente a segurança privada, e é importante ela entender que ela não pode violar certas questões desses dados, né? Como que ela está sendo esse desenvolvimento? Tem muitos questionamentos sobre o desenvolvimento de algoritmos até com vieses racistas, vieses ligados a preconceitos e discriminatórios. Então é importante ter essa questão até no desenvolvimento do que essa negociação. E muitas polêmicas têm acontecido em razão dessa não adequação. E a LGPD vai trazer para a Autoridade Nacional de Dados essa atividade de buscar coibir, buscar adequar, buscar regulamentar essas questões, né? E o consumidor hoje se sentir violado, ele pode buscar os organismos de defesa do consumidor, e o cidadão também vai buscar quando ele sentir que está extrapolando essa busca dessa informação e que um dado que poderia ser utilizado de uma forma não está sendo. Então é importante que sejam colocados a observância aos municípios, a base legal que justifique, para que os dados biométricos, imagine uma informação de um DNA e uma informação ligada a algo de meu reconhecimento, ele sendo utilizado indevidamente com propósitos ilícitos, principalmente hoje que os dados oferecem uma oportunidade, seja mercantil, mas também de perseguição e também de buscar. Imagina uma informação sensível de como está ligado uma atitude minha ou algo, uma opção minha, e ela possa estar sendo divulgada, né? Se eu tenho alguma doença, se eu tenho algo que poderia ser me constranger e utilizado indevidamente. Então são questões que precisam. Primeiramente, é importante deixar claro aqui que a LGPD ela não regula os dados que foram utilizados para a segurança pública. Apesar de ter uma base justificativa, é quanto à proteção à integridade e à vida das pessoas. Mas para fins de segurança pública será elaborada lei específica para tratar essas questões desses dados das pessoas, de reconhecimento. Então a LGPD não se aplica no primeiro momento para os dados ligados à segurança pública. Mas apesar de ser demandada a elaboração de lei específica, os governos também, nas políticas de segurança pública, precisam atentar sobre as questões de proteção à privacidade e a finalidade dessa informação, que seja unicamente para questões ligadas efetivamente tem questões ligadas ao terrorismo, né, principalmente proteção de aeroportos que já utilizam a tecnologia de reconhecimento facial. Alguns estados e municípios também têm buscado a tecnologia, mas ela, uma vez aplicada, a observância de princípios que protejam o cidadão e não promovam ações discriminatórias, até fica a justificativa de uma indicação, né, do documentário Code Bias, que tem na Netflix, que fala sobre isso. Alguns algoritmos, eles, por não ter uma acurácia extremamente de 100%,
E aí o que acontece é que ele, principalmente com viés racista, ele acaba não identificando bem pessoas negras. Então isso pode implicar ainda mais a reiteração de um processo de discriminação das pessoas. Então isso tem as implicações disso. Então, quando você tem uma tecnologia de inteligência artificial, você não tem totalmente a 100% de acurácia. E você imagina, 5% de erro numa população de 1 milhão de pessoas. Um emaranhado de pessoas que poderiam estar sofrendo algum tipo de incorreção, erro e também de constrangimento, né, de utilização desses dados ou serem expostas a uma questão de segurança pública que poderia afetar. Então são questões que estão sendo colocadas. Vários países têm buscado, né, mesmo em fins de segurança pública, deixar a finalidade específica, mas regulada adequadamente para que mitigue aí, tenha um processo de evitar que erros sejam colocados apenas de forma automatizada e constrangendo pessoas. É importante também colocar que até aqui uma experiência no Brasil foi colocado o metrô de São Paulo sofreu uma ação judicial em razão de fazer a coleta de expressões, a coleta de reconhecimento facial das pessoas para finalidade além do que seria autorizado e a utilização daquilo implicando na vida das pessoas. Então você já tem ações ligadas à proteção das pessoas, como essa que é notoriamente divulgada aí, ligados ao metrô de São Paulo, de utilização indevida desse reconhecimento. E é importante também que os estabelecimentos se buscarem oferecer esse tipo, seja para proteção do cliente, como shoppings, seja para nos estabelecimentos em si, e efetivamente eles promovam de forma adequada e com consentimento, e deixando bem claro qual é o fim dessa coleta, desse reconhecimento, para que seja consentido pelo titular do dado, para que essa informação só seja utilizada para aquele fim e tenha o seu descarte para quando encerrada a finalidade e a necessidade dessa informação. Então é importante que essas questões tenham despertado questionamentos, elas precisam estar ancoradas, né, dentro dos princípios das bases legais da LGPD e para os fins que são maiores de segurança pública, especificamente a desenvolvimento da legislação específica, mas observação pelos organismos de controle de que vai ser, primeiro, aprimorado cada vez mais o software e regulado da forma para evitar seja perseguição política em algumas situações, por reconhecimento, por abuso ligado ao rastreamento de pessoas. Então são questões que precisam estar sempre colocadas para que não vivenciamos o Big Brother do constrangimento, de uma ditadura opressiva, de algo que invada a privacidade das pessoas. É uma questão muito séria a ser tratada, porque é um mercado que cresce muito, em razão hoje a segurança é algo extremamente necessário, e as câmeras, cada vez os países colocam mais câmeras nas ruas, é necessário também para fins de proteção ao cidadão também, mas ele tem que ser sempre ponderado para que primeiro não sujeite com abordagens discriminatórias e também para que seja utilizado de forma regulada e adequada, protegendo os direitos os direitos fundamentais e a privacidade das pessoas, que é o essencial e basilar. Então, trazendo essa perspectiva, pode-se pelo menos harmonizar a utilização e um desenvolvimento mais ético e moral ligado à proteção do cidadão e também à privacidade do indivíduo, seja nessa nova sociedade e com essas questões. Mas alguns países já buscaram, a comunidade europeia pensa principalmente em algo mais detalhado, e algumas situações ela restringiu ainda mais o uso do reconhecimento facial por meio da inteligência artificial, e algumas situações são necessárias, como já se vem testados em aeroportos e em outras situações. É um tema que precisa estar em constante discussão. Pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês querem aprofundar um pouco mais sobre as discussões ligadas à Lei Geral de Proteção de Dados, as situações dos titulares, coleta, tratamento, e até para adequar, né, de forma correta o seu estabelecimento e ampliar essas discussões, principalmente de proteção dos direitos civis, fica aí a dica do livro da conceituada, né, autora e especialista em direito digital, a Patrícia Peck. Esse livro ele trata especificamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tem dicas relevantes, tem um contexto, um direito comparado com a GDPR, que é a legislação similar à LGPD
para o continente europeu. Então é importante essa observação, essa leitura, esse aprimoramento das discussões, porque cada vez mais isso vai ser colocado, nós vamos vivenciar com essas tecnologias, faz parte desse admirável presente novo, e vivenciar, seja as estruturas de reconhecimento, a automatização, o uso da inteligência artificial no tratamento dessa sociedade que está repleta de dados, esses dados são minerados, então é importante que haja uma adequação, haja também uma conformidade legal pelas empresas e também para aqueles organismos que utilizam da segurança pública, para que não afrontem, né, situações que possam transcender a proteção do cidadão. E essa discussão ela vai cada vez mais estar presente, porque hoje cada vez mais vivenciamos uma sociedade que ela está filmada, ela está presente visualmente a todo instante. Nós passamos a conviver mais com câmeras para proteção, mas também precisa ainda reservar esse valor maior que as proteções dos direitos individuais ligados à privacidade, à intimidade, até para desenvolvimento da personalidade é importante essa proteção. E também ligado ao mercado de consumo, que as empresas também não abusem da utilização desses dados, dessa utilização dos dados biométricos, que são dados pessoais sensíveis e tem implicações enormes quando não são tratados com a maneira correta, quando há uma política de segurança dessa informação, planos para proteção dessa informação, porque esses dados biométricos e todo o emaranhado de dados pessoais sensíveis, se utilizado indevidamente pelas empresas, principalmente com fins de marketing, de marketing não é solicitado, não tem legítimo interesse, não tem consentimento do consumidor, certamente o consumidor procurará os órgãos de proteção e agora com a aplicação de penalidades pela LGPD, as empresas poderão sofrer por essas condutas irregulares de utilização, seja de dados pessoais ou de infração ainda maior quando se utiliza de dados pessoais sensíveis que não foram autorizados, que não foram, imagine uma estrutura aí de shoppings aí que aí não, fazem todo esse reconhecimento, mas não tem o consentimento, ainda que tenham situações que possam ser ainda tratadas. Então é importante, fica aí essa necessidade de discussão sobre o tema. Ele não se encerra aqui, tem muita coisa a ser tratada ainda sobre os direitos ligados à privacidade agora, principalmente com a LGPD, mas a discussão foi colocada, fica a dica, tem documentário, livro, comentem se gostaram, comentem o que ainda temos a avançar, alguma experiência que você já vivenciou em outro país, e obrigado aí pela participação, pela paciência, e foi mais essa dica aí, mais esse comentário, principalmente agora ligado ao reconhecimento facial por inteligências artificiais e a proteção ao indivíduo que trouxe com a Lei Geral de Proteção de Dados, beleza? Até mais, valeu!